e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Consagramos o dia de hoje ao Senhor Jesus e pedimos tua paz, tua sabedoria, tua graça, teu favor, e que o Senhor nos guie no dia de hoje em nossas decisões, proteja a nossa casa, a nossa família, coloca, Senhor, uma cerca de proteção ao redor dos nossos filhos, do nosso cônjuge, nos dê um dia rico, nos dê um dia cheio de paz, nos dê um dia alegre, nos dê um dia leve e principalmente que a tua presença, Senhor, inunde a nossa vida, inunde todas as áreas da nossa vida. Queremos o teu toque, queremos o teu poder operando em nossa vida. Traz a nós, Pai, o que pertence a nós e tira do nosso caminho tudo aquilo que não vem do Senhor. E que toda inveja, toda maldade, toda intriga, todo laço seja cortado no nome de Jesus Cristo. Toda pessoa, Pai, que entrou nessa oração ou que vai entrar, que estiver amarrada, que ela seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amarras do pecado, amarras espirituais, amarras de vício, larguem ela agora no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos: Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa casa. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe toda a tua casa. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor para a sua vida. Uma das melhores coisas aqui nessa terra é andarmos no favor do Senhor. O favor do Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Uma pessoa que vive sem o favor do Senhor, ela vive sobrecarregada, ela vive aflita, ela está sempre empurrando as coisas para funcionar. Mas quando você entra no favor do Senhor, aquilo é uma maravilha. Funciona, vai para frente, prospera, você conquista, você está amparado de todos os lados, porque a mão divina está sobre você. Você já construiu alguma coisa sem o favor de Deus? E aquilo ali se tornou em nada depois nas suas mãos? As pessoas não veem, mas quando algumas coisas não sobram, quando algumas coisas se tornam só em dor de cabeça, quando o final é divórcio, quando o final é intriga, quando o final é só perturbação, é a ausência de favor, é a ausência da mão de Deus. Eu já fiz coisas que eu pensei que, por serem boas, eu iria ter o favor do Senhor ali comigo, e descobri que não tinha o favor de Deus. É que a gente pensa que pode fazer qualquer coisa e que Deus vai estar em tudo. Não, Deus não vai estar naquilo que não é vontade dele para a tua vida. É por isso que você tem que começar a buscar o favor divino para a sua vida. Não fique onde há uma ausência de favor. Deus fala através do favor. Noemi ensinou essa lei a Ruth. Quando Noemi viu que o lugar que ela estava era um lugar de destruição, era um lugar de morte, era um lugar de arrependimentos, ela tomou uma decisão: vou sair daqui, vou voltar para o lugar de favor. E Ruth foi com ela e foi abençoada. Ali, em Moabe, aonde Noemi e Ruth estavam, tudo que era ruim aconteceu. Mas foi só Noemi voltar para a sua terra natal que o favor de Deus
manifestou na vida dela, manifestou na vida de Ruth, que estava com ela, e as coisas mudaram completamente. Como que um lugar que às vezes até é melhor pode se tornar uma maldição na vida de uma pessoa? Um lugar que poderia ser uma bênção, que poderia ser um lugar de milagres, onde tem todo o potencial para te abençoar, se transforma num lugar de dor, de luto, de tristeza. Em outro lugar que você não via sentido de você estar por causa do pequeno potencial, por causa das pessoas ou por causa da família, e de repente aquele lugar começa a ser um manancial, começa a ser um lugar extraordinário. Parece que o céu está baixinho naquele lugar. É por causa do favor de Deus. Mordecai enfatizou a rainha Esther, encorajando-a a falar diretamente ao rei sobre o desastre iminente que estava sendo planejado por Amã. E então a rainha Esther encontra favor. Ela vai ao rei e a sua vida é abençoada, porque ela se conecta a um plano de Deus. Ela arrisca tudo, mas ela entra num favor extraordinário, não só para ela, mas que impactou gerações. Olha que tremendo isso. Como é você andar no favor? Como é você acessar o favor quando você segue uma instrução divina? E tudo dá não apenas certo, mas mais do que certo, e você é surpreendido com coisas boas e com coisas maravilhosas. Siga o caminho do favor. Eu vou repetir, siga o caminho do favor. Escreve aqui nos comentários, siga o caminho do favor. E você que me acompanha pela televisão, vai para o YouTube, começa a nos acompanhar às 6 da manhã, às 18 horas, e entra ali na minha oração e escreve, siga o caminho do favor. Você que está já no YouTube, escreve aí, siga o caminho do favor. Nós precisamos observar onde Deus está com a mão e ali nos colocar embaixo dessa mão. O caminho do favor é a vontade de Deus. Deus não organizou nenhum tipo de sucesso fora da sua vontade. Deus não organizou nenhum tipo de sucesso fora da sua vontade. Você tem que estar conectado ao favor de Deus. Favor e paz são duas direções de Deus. Favor e paz é sinal de que Deus está nesse lugar. É sinal de que Deus está nessa empresa. É sinal de que Deus está nesse negócio. Então, eu tenho favor, eu tenho paz, Deus está aqui. Porque o diabo não é um lugar de paz. O inferno não é um lugar de paz. Ao contrário, a Bíblia diz que é um lugar de tormento. Então, se esse lugar que você está sendo um tormento, tem algum problema aí, você está fora de um favor de Deus. E às vezes não é só o lugar, às vezes é nós que estamos em desobediência. Porque eu já vi pessoas, mudando para cá e mudando para lá e vivendo uma vida de viajante, de peregrino, e nada muda na vida delas, porque não é o lugar apenas, é também o alinhamento que a pessoa está com Deus, com o Espírito Santo. É por isso que nós devemos estar percebendo se o problema não está em nós, se não é nós que estamos fora do favor de Deus. Cuidado com as adaptações e concessões. Isso não é o favor de Deus. Sabe quando você adapta uma coisa? Você tenta daqui, você tenta dali. Eu sei, eu estou falando com pessoas aí também que são indesistíveis. Pessoas que são imparáveis. Pessoas que são perseverantes ao máximo, mas tudo quanto faz não prospera, tudo quanto faz não vai para frente, não se realiza, não há plenitude, não há bênção. E isso é sinal de que você está fora de um plano de Deus. Esse é o problema com as adaptações. Às vezes você concede, você está numa sociedade onde você só faz concessões. Tá bom, ok, vamos lá e vamos nos acertando aqui e vamos nos acertando ali. Pode ser que agora dê, pode ser que agora vá para frente e nunca vai.
Você está fora do favor, amigo. Você está fora do favor. Esse negócio que você está fazendo toda hora, se adaptar, toda hora fazendo concessões, toda hora, sabe? Você está querendo agradar todo mundo, você está querendo agradar aos teus funcionários, você está querendo agradar, sabe, a quem? Você está fora do favor, não adianta. Você vai adaptar 500 coisas e você não vai ver favor nisso. É que nem quando você está numa negociação. Eu passei por uma negociação há um tempo atrás que me fez desistir do negócio. Eu passei por uma negociação que me fez desistir do negócio. Por quê? Porque só quem abria concessão era eu. Então toda vez que eu estava para fechar o negócio vinha uma coisa nova e eu tinha que conceder. Não, tá bom, eu posso abrir mão disso. Aí, eu posso pagar um pouco mais. Eu posso pagar o que não era para mim pagar, mas eu vou pagar. E só abrindo concessão e concessão e concessão. Aí chegou uma hora que o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo disse: você acha que eu estou nesse negócio onde só você tem que fazer concessão e desistir do negócio? Estávamos a vias já de fechar contrato. Porque desde o início da negociação eu queria tanto aquele negócio, eu queria tanto, então eu estava abrindo concessão, abrindo concessão, abrindo concessão, abrindo concessão, até que o Espírito Santo disse para mim: eu não estou nisso. Deixa eu dizer uma coisa para você, pare com essas adaptações e concessões, Deus não está nisso. Peça ajuda de Deus para avaliar a ausência do favor de Deus num negócio. Não continue andando por uma estrada, por um caminho onde não há favor. Até quando você vai bater cabeça? Até quando você vai permanecer nesse caminho só sofrendo? E isso sendo um peso, uma carga para você? É só por responsabilidade? Abra seus olhos. Você já andou com o favor de Deus? Sabe o que é o favor de Deus? Tem gente que nunca experimentou o favor de Deus, porque nunca se alinhou à vontade de Deus. É sempre as suas ideias que prevalecem, é sempre as indicações dos seus amigos. Faça uma oração e consulte a Deus e coloque Deus à frente da sua vida para ver se as coisas não vão mudar. Deus usa o favor como um selo, como um processo de verificação para te abençoar, para mudar a tua história e para você viver o extraordinário de Deus. Escreve aí nos comentários: Senhor, dá-me do teu favor. Senhor, dá-me do teu favor. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão me ouvindo. A falta do favor de Deus vai fazer você chorar. A falta do favor de Deus vai ser um fardo tão pesado que você vai achar quase que impossível de carregar. A falta do favor de Deus, a falta do favor de Deus vai se tornar quase impossível de carregar. Por isso, você precisa buscar a Deus para alinhar a sua vida ao propósito divino. Amém? Você quer o favor de Deus? Então declare aí nos comentários: eu preciso do favor do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já compartilhe essa oração que eu vou orar agora por você, certo? Eu vou orar agora por você. Eu quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero também aqui dar um testemunho para a glória de Deus da Suelen, e ela escreveu assim: minha filha de 9 anos passou meses tendo pesadelos e eu não sabia identificar se eram apenas sonhos ruins ou sonambulismo. Recorri a várias ajudas, mas nada resolvia. Durante a madrugada ela acordava chorando, muito assustada, apontava para coisas que eu não via e no dia seguinte não se lembrava de nada. Chegou a ponto de eu mesma sentir medo, mas para a honra e glória de Deus, desde que iniciei o propósito dos 40 dias e comecei a orar e buscar dentro da minha casa, minha filha nunca mais teve episódios de pesadelos. Já faz alguns dias que ela está dormindo sozinha no quarto dela. Sozinha não,
mas com a presença de Deus. Obrigado, Jesus, por essa e tantas outras graças alcançadas. Agradeço pela tua vida e ministério. Deus te abençoe. Amém, Sueli. Essa foi uma graça que Deus me deu, né? Eu oro por muitas pessoas que têm pesadelos, que têm sonambulismo, que não conseguem dormir à noite. Pessoas que tinham até experiências anormais enquanto elas dormiam à noite. E as pessoas entram na minha oração e Jesus Cristo as liberta. Não é de hoje. Eu acredito que muitas coisas acontecem durante a madrugada. Por isso que nós precisamos proteger a nossa casa com o sangue de Jesus. Mas isso é assunto para outro dia. E se você não conhece ainda meu ministério, conheça meu ministério. Deus fala conosco, as coisas espirituais são reais e você tem que começar a discernir as coisas espirituais. Amém? É por isso que eu quero lhe convidar. Domingo agora, nós, às 9 da manhã, vamos ter um grande culto aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Eu estarei na igreja ministrando, certo? Mas à noite eu terei um treinamento especial, um evento especial, chamado Passando o Manto, na minha sede profética. E você é nosso convidado. E para você participar desse evento, você tem que ser nosso aluno na Academia Kingdom Global. E para todo aluno meu da Academia Kingdom Global, eu vou dar esse papel, onde a pessoa vai ser 3 domingos que nós vamos apresentar diante de Deus. Você que está em busca de confirmações divinas para a sua vida, que é resposta, você vai colocar aqui, nessas linhas, todas as respostas que você está aguardando. E por 3 domingos, nós vamos estar ministrando o evento Passando o Manto, que é um evento onde eu falo sobre os segredos da unção e como receber uma unção de Deus, certo? É extraordinário na unção de Elias, como que Eliseu herdou a unção de Elias. Nós vamos falar sobre isso nos 3 domingos. E para todo que é nosso aluno da Academia Kingdom, é simples, é só você reservar o seu lugar ali no meu site www.vinicius7.com.br. Não é aluno ainda da academia, você pode hoje mesmo se tornar um aluno. E um detalhe, quem se inscrever até domingo, eu vou pedir para Deus 10 pessoas, onde eu possa aconselhar essas pessoas pelo menos 5 minutos. Porque é o que eu preciso, 5 minutos para liberar uma palavra, para ouvir a pessoa naquilo que ela precisa decidir e ajudar ela, tá bom? Então, é uma oportunidade que Deus está dando e você não pode ficar de fora. E assim como esse evento Passando o Manto, eu vou ter vários outros eventos aí pela frente. Por isso, se torne um aluno da Academia Kingdom, você vai ser treinado a conhecer o seu propósito, a discernir ambientes, mundo espiritual, ouvir a Deus. Tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Também você pode, ali no nosso site, adquirir os nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Eu quero indicar esses 3 aqui hoje para você, que é Café com Jesus, que é um livro devocional, profético, o livro Sonhos, onde eu acredito que Deus fala conosco, nos sonhos, inclusive eu falo de pesadelos aqui nesse livro, e esse livro aqui, Unção do Rompedor, que é o livro da minha esposa, onde ela fala da unção de Davi. É extraordinário, você não pode ficar de fora, tá bom? Deixa eu declarar o Salmo 91. Já compartilhou essa oração? Se você não compartilhou, compartilhe. Eu quero agradecer também a todos os parceiros do nosso ministério. Estamos fazendo uma coisa grande, porque já faz mais de 1 ano que eu estou na televisão e graças a Deus e graças também aos meus parceiros e às bênçãos que Deus tem derramado na minha vida. Nós não pagamos TV com dinheiro da igreja. Tudo é mantido pelo meu ministério e também pelos meus parceiros. E às vezes até pela minha pessoa física. Mas temos conseguido vencer mês a mês e tem sido extraordinário. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91 sobre a tua vida e eu quero falar com uma mulher que se chama Rosane, que está aí me ouvindo. Rosane, Deus fala contigo e você tem uma fome por Deus muito grande. Eu vejo Deus agindo na tua vida e tem certas coisas que Deus tem inquietado o teu coração. Deixe-se ser despertada por Deus para esse novo tempo. Deus está falando com você sobre mudanças. Você precisa entender o que Deus está falando contigo, porque esse ano
Vai ser um ano que vai mudar completamente a história da tua vida. Amém? Rosane, Deus está falando com você. Tem uma pessoa também que está me ouvindo, que está com fortes dores no pescoço, principalmente aqui no lado direito. E eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus. Deus também me falou de um casal que está me ouvindo, o Elton e a Maria. O Elton e a Maria, um casal que está aí me ouvindo nesse momento. Deus visita vocês. Deus visita vocês. E o Senhor me mostra conexões que acontecerão ainda este ano na vida de vocês. Conexões que vão mudar completamente o rumo das coisas na vida de vocês. Elton e Maria. Amém? Eu quero agora declarar o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Declare aí nos comentários: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós queremos ser conduzidos ao favor de Deus. Nós queremos ser abençoados. Nós queremos andar debaixo da tua potente mão. Por isso, fala conosco, queremos discernir a tua voz, queremos discernir os ambientes, queremos entender o que o Senhor está falando conosco. Por isso, ó Deus, abra agora os ouvidos espirituais do teu povo e derrama do teu favor. Eu oro também para que a glória de Deus, a poderosa glória de Deus, Senhor, venha sobre cada um dos teus filhos, a Shekinah do Senhor. Toque nessa vida, a Shekinah do Senhor, toque nesse ministério, toque nesse homem, nessa mulher que está me ouvindo agora. E que uma visitação sobrenatural venha sobre essa pessoa, meu Deus, traz clareza para aquele que está buscando uma direção do Senhor. E que possamos caminhar no teu favor, possamos caminhar debaixo da tua direção. Espírito Santo de Deus, libera da tua graça, libera do teu favor sobre a vida dessa pessoa. E a minha oração, Senhor, é para que grandes coisas se manifestem a partir de agora. Eu oro para que tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado, tudo aquilo que está por terra, levante em nome de Jesus. E toda pessoa que entrou doente aqui nessa oração, fisicamente ou emocionalmente, seja curada. E eu digo: depressão vai embora, tristeza vai embora, câncer vai embora, fibromialgia vai embora, dores da coluna vai embora, e que essa pessoa seja curada totalmente pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo agora. Que o milagre de Deus te toque, que o milagre de Deus tire todas as dores do teu corpo, que a paz de Deus se estabeleça na tua vida e toda ansiedade, toda angústia, todo aperto no peito, toda sensação ruim, negativa, vá embora em nome de Jesus Cristo. E que a presença de Deus te fortaleça, te capacite, te unge. E a minha oração também é para que cada intercessor que ora por mim e que também é um intercessor na igreja, no reino de Deus, que o Senhor fortaleça os intercessores e as intercessoras com o poder neste momento. Senhor, reveste-os com o poder e com uma graça maior. No nome de Jesus Cristo, abre as portas, Jesus.
E desde já nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos para que o Espírito Santo trabalhe em nós e para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E a minha oração é para que dentro dessa casa todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Deus é bom. Jesus é maravilhoso. Compartilhe essa oração. Eu preciso de você. Deus te colocou aí também por um propósito. Amém? Não é só para você receber. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Às 9 da manhã, eu vou estar ao vivo aqui para dar uma direção fresquinha do céu para a tua vida. Um forte abraço, paz, prosperidade e salvação. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor nosso Deus é providência, que nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluias! Senhor, nós damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui nessa oração, que possamos ser conduzidos pelo Senhor. Reconhecemos a nossa dependência total e completa diante de Ti. E como está escrito na Tua palavra, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Senhor, reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua fidelidade, reconhecemos o Teu poder e nos colocamos diante de Ti. Sim, Jesus. Jesus, invocamos Teu santo nome, invocamos Teu santo nome. Oramos, ó Deus, por provisões sobrenaturais agora. Todo aquele que está entrando aqui nessa oração, que seja tocado pelo Teu poder. Meu Deus, que a porta se abra, que haja a multiplicação, que o negócio aconteça, que aquilo que está travado comece agora a movimentar. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo a mão do Senhor operando, a mão do Senhor abrindo aquilo que estava trancado em nome de Jesus. Sim, ó Deus, e te pedimos também a solução para dívidas, a solução para problemas difíceis, que o Senhor intervenha nessa situação no nome de Jesus. Oro também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Jesus, Tu és cura, Tu és saúde e nós colocamos a fé em Ti, Jesus, como aquele que tem o poder para curar. E declaramos saúde divina sobre essa pessoa, milagre de Deus sobre ela, milagre de Deus sobre sua casa, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra do céu. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra do céu. Quero também pedir a você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Você vai ver como vai valer a pena. Você vai ver como vai valer a pena. E peço que você me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas. Compartilhe com amigos, com parentes, em grupos, porque essa palavra hoje vai falar muito com você. Olha o testemunho que eu recebi da Maria. Ela escreveu assim: passando para relatar um grande milagre. Na campanha Carta para Deus, coloquei uma criança chamada Lavínia, que estava com câncer raro. Hoje recebemos a resposta dos exames de São Paulo. As lâminas foram enviadas para os Estados Unidos e o resultado chegou confirmando que Lavínia está curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agradeço a você por orar por nós
e por sempre nos incentivar nos propósitos. Gratidão pela sua vida, que Jesus continue te abençoando. Glória a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. O Senhor faz milagres. Eu já vi tanto milagre, tanta cura de câncer. Eu me emociono só de pensar. Ontem eu estive em Farroupilha, nós estamos no Tour Profético Sul. Hoje vou estar em Caxias, amanhã vou estar em Novo Hamburgo. E teve pessoas que vieram também me contar o testemunho de cura de câncer, de libertações, famílias inteiras que conheceram Cristo através das orações aqui. Era tanta gente, só para você ter uma ideia, no culto ontem aqui em Farroupilha, que as pessoas ficaram sentadas no lado de fora da igreja. Acredita uma coisa dessa? As pessoas ficaram sentadas no lado de fora, tiveram que colocar a cadeira no lado de fora da igreja. As pessoas ficaram lá de fora todo o culto. Não tinha espaço dentro da igreja. E toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus. E hoje em Caxias não vai ser diferente. Hoje vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero falar um pouco sobre o valor do silêncio. As pessoas não compreendem como o silêncio é uma coisa poderosa. Nós estamos tão acostumados a reacionar. Então nós reagimos quando alguém nos fala alguma coisa que a gente não gosta, ou quando estamos diante de algumas pessoas, nós temos a reação de contar tudo para elas. Mas a Bíblia nos diz que o silêncio, ele é de grande valor. Tem dois textos que eu quero compartilhar com você. O primeiro deles é Eclesiastes 3, verso 7, que diz: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então eu não posso falar tudo em todo o tempo. Há momentos que eu devo me calar. Não é tempo de falar. E tem o tempo de falar. Tem um momento certo para falar. Mas tem gente que ignora essa verdade. Quer falar em todo o tempo. E daí acaba abrindo projeto, acaba abrindo sonho, acaba falando demais. Só que a Bíblia diz que existe um tempo para estar calado. Será que você tem discernido esse tempo de estar calado? Será que você tem discernido o tempo de falar e o tempo de estar calado? Nós não podemos, seguir falando a todo momento. Nós temos que ter pausas, entender que certas coisas não devem ser faladas antes do tempo. Tem um tempo para serem faladas e tem um tempo para você ficar calado, estar em silêncio. Olha o que está escrito em Provérbios 17, 28. Até o estuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Até quando aquele que é tolo fecha a boca, ele está sendo sábio. A Bíblia diz que ele é sábio. Então compreenda, quantas vezes nos arrependemos de ter falado quando deveríamos ter ficado calado? Quando não há nada de bom para dizer e acabamos falando bobagem. Temos que compreender que a palavra de Deus nos aconselha a manter o silêncio quando é necessário. Tem momentos que não adianta você falar. Se você falar, você vai mais atrapalhar que ajudar. Eu tinha talvez 20 anos de idade, estava recém começando o meu ministério, tinha começado já cedo a cuidar de uma congregação, e com 20 anos de idade eu recebi a notícia que uma pessoa da minha família havia se acidentado de carro, havia se acidentado e se machucado e que havia sido grave. E então eu fui correndo para o hospital, e quando cheguei lá no hospital e a pessoa já estava sendo medicada e enfim, já tinha passado pelo pior, e eu comecei ali, a dar alguns conselhos para aquela pessoa, e eu vi que a pessoa não recebeu muito bem.
Eu fiquei tão chateado porque tudo que eu estava falando era apenas para o bem dela. E comentei com a minha esposa na época, eu disse para ela, puxa, a gente dá um conselho para a pessoa num momento como esse, a pessoa se acidenta, toma decisões erradas e é o momento de falar. Daí a minha esposa disse assim, mas ele não estava bem, não era o momento de falar. Ele estava agitado, ele estava nervoso, ele já estava se culpando por aquilo que ele fez. Daí eu coloquei, sabe, o dedo na consciência e daquele dia em diante eu aprendi que tem momentos que não é um momento de falar, é um momento só de você ouvir. No máximo fazer uma oração pela pessoa, mas não é um momento de você dar conselho, não é um momento de você, sabe, querer dar algum tipo de sermão na pessoa. Vai mais atrapalhar, vai mais julgar, a pessoa vai se sentir pressionada por você. Então, nós precisamos pedir sabedoria para Deus. Sabedoria porque não é em todos os momentos que a nossa palavra ela vai ajudar, que a nossa palavra vai ser um bálsamo para aquela pessoa. Existem pessoas que não conseguem ficar calados e acabam pecando tanto porque falam demais. Você está numa roda de amigos ou você está numa reunião de família e você parece que coceira na língua porque tem que falar tudo e fala e daí você sabe. A Bíblia diz que na multidão de palavras sempre haverá pecado. E você acaba falando mal das pessoas, e você faz fofoca, e vem a difamação, e vem a intriga, porque você acaba falando coisas que não é para falar. Tem gente que não sabe guardar segredo. Tem gente que tem uma necessidade de contar tudo para todo mundo, e acaba falando demais. As pessoas percorrem 2.000 quilômetros, as pessoas atravessam o oceano para falar comigo e ficar 5 a 10 minutos pedindo um conselho, pedindo uma direção. E sabe o que a maioria deles me diz? A maioria deles me diz assim, eu vim falar com você porque eu sei que você não vai sair falando para ninguém. Porque lá onde eu estou, eu converso com algumas pessoas e quando eu vejo, a minha vida já se tornou pública. Quando eu vejo, falam aquilo que eu falei no secreto, aquilo que não era para falar. Então, as pessoas, elas precisam aprender, sabe, a ouvir. Não é para falar, não é para estar expondo a vida dos outros publicamente. Você precisa aprender a se calar. E eu vejo o quanto nós tropeçamos quando falamos demais. Quando muitas vezes colocamos até o caráter de uma pessoa em xeque e podemos estar sendo injustos. Eu vou falar uma coisa para você. Nós acabamos tendo colheitas que nós não gostaríamos de ter porque nós acabamos pecando. Às vezes a gente diz assim, não, mas eu não falo mal de ninguém. Eu sou uma pessoa que não fala mal de ninguém. Mas teve alguma conversa que você largou falando mal e depois você não quis colher aquela colheita, mas você plantou a semente, você acabou falando demais, você acabou colocando a sua opinião numa conversa e depois levou, como diz, uma bola nas costas. Por quê? Porque plantou primeiro e depois acabou colhendo. Então, se tudo na nossa vida é semente, se nossas palavras são sementes, nós temos que saber aonde estamos plantando, aonde que eu estou lançando a minha semente. Críticas, fofocas, reclamações são expressões de pecado que abundam naqueles que não dominam a sua língua. Você tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda a dominar a minha língua. Às vezes alguém chega para mim e fala mal de uma pessoa e espera, sabe, que eu continue falando mal ou que eu expresse uma opinião contrária. Mas e se você não ouviu a outra parte?
E se você está sendo um injusto, porque a pessoa está contando a versão dela, mas você não ouviu a outra parte. Então entramos em pecado, entramos em desacordo com o céu, porque estamos falando de coisas injustas, coisas que nós não temos a ciência para poder falar, para poder, estender aquele assunto. Sabedoria. E o que falar então do rei Ezequias, que recebeu uma oportunidade de Deus de viver mais 15 anos, mas na primeira oportunidade que alguém veio para ele, e a Bíblia diz que os emissários de um outro país estavam ali e ele abriu completamente os tesouros da casa do Senhor. E a Bíblia diz que o profeta foi enviado por Deus para falar com Ezequias: o que tu fizeste? Ele disse: eu mostrei os bens da casa do Senhor. E o profeta disse: tudo isso que você mostrou, tudo isso vai ser tirado aqui dessa terra. Tudo isso vai ser roubado, porque você não tinha autorização de mostrar as coisas do Senhor. Nós temos que ter cuidado para não abrir demais a nossa vida. A minha pergunta para você é: será que você não está abrindo demais a tua vida? Será que você não está contando demais a respeito da tua vida? Será que você não está falando demais dos teus projetos? Será que você não está atraindo uma inveja desnecessária para a sua vida por ser imprudente com as suas palavras? Aí fala quanto ganha, fala com as pessoas erradas dos problemas que estão no casamento, fala para as pessoas erradas de situações delicadas que teve com outra pessoa num embate, e a gente pensa que isso não vai adiante. A gente pensa que isso não vai sair dali, mas acaba saindo. E aquela pessoa, para muitas vezes ficar do lado de outra ou para ter um acesso a outra pessoa, acaba compartilhando aquilo que você falou. Então temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Temos que ter sabedoria. Devemos pedir a Deus: Senhor, devo falar? Eu devo, entrar nessa conversa? Eu conheço pessoas que não entram em fofoca, porque elas aprenderam, a ficar caladas diante de certas coisas, a permanecer firmes na sua convicção. Está todo mundo batendo numa pessoa, então vou lá, vou bater também. Se você bater, você vai colher isso na sua vida. Então, escuta essa verdade de Deus aqui hoje. Nós podemos estar tendo colheitas não agradáveis, porque não estamos sendo sábios. Podemos estar colhendo coisas na nossa vida que não era para nós estarmos colhendo, mas estamos colhendo porque não estamos sendo sábios. Não estamos sendo sábios, não estamos, entendendo o que Deus quer que a gente faça. A Bíblia diz em Abacuque 2:20: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Há momentos que você, quando entra na presença de Deus, não tem nem o que falar. Você só tem que ficar em silêncio. Porque até diante de Deus, nós devemos exercer o silêncio. Até diante de Deus, nós devemos praticar essa lei espiritual. Tem momentos que devemos falar, e falar bastante na presença de Deus, mas tem outros momentos que nós devemos ficar em silêncio. Nós devemos ficar em silêncio e nos colocar diante de Deus. E se você, presta atenção, você não gostou que alguém falou mal de você? Você não gostou que alguém lhe criticou? Você não gostou que alguém, estava sendo injusto com você nas palavras? Coloca o dedo na consciência. E lembra, se você também não ficou falando mal de alguém, se você não plantou essa semente, falando injustamente de uma pessoa, nem tudo, gente, nem tudo que nós ouvimos é verdade. Nem tudo que vemos na internet é verdade. As pessoas falam o que querem. As pessoas falam o que querem e muitas vezes são pessoas que querem chamar atenção. São pessoas que querem engajamento. São pessoas que querem curtida. São pessoas que estão ganhando falando mal dos outros. E não é só isso. E não é só isso, gente.
até na nossa roda de família, de amigos, de colegas de trabalho, de irmãos da igreja. Tenha cuidado sobre o que você está falando e de quem você está falando. Nós não devemos colocar um alvo nas nossas costas. Não devemos colocar um alvo nas nossas costas a partir do momento que você denigre a imagem de uma pessoa. Você está colocando um alvo nas suas costas. Não porque estão falando. E se você falar também, você vai ter consequência. Então, o silêncio, ele é muito estimado. Ele é uma lei espiritual. E o silêncio faz você ter vitórias. Vitórias que você nem imagina. Sabe o que o Espírito Santo estava dizendo para mim enquanto eu estava aqui falando com vocês? Que tem gente que vai lembrar de momentos aonde falou demais. Tem gente que está aqui, que o Espírito Santo já trouxe à sua memória o dia que você falou mal de alguém. E pode escrever isso. Pode escrever isso. Às vezes a gente está colhendo uma colheita de coisas que foi plantado por nós. Nós plantamos isso. Nós plantamos, nós falamos e acabamos colhendo. Então, que Deus tenha misericórdia. Precisamos pedir perdão ao Senhor para não entrar em alguns assuntos. Pedir perdão ao Senhor, sabe, se fomos injustos com alguém, para que Deus nos perdoe e para que não venhamos ter essa colheita. Eu não quero colheita má, eu quero apenas colheitas que vêm de Deus. É por isso que vocês nunca vão me ver aqui falando mal de ninguém. Eu não falo mal de ninguém, não me interessa. O meu assunto aqui é Jesus, o meu assunto aqui é ensinar você a ouvir a voz de Deus. Esse é meu assunto aqui, meu assunto é ser um intercessor na tua vida, certo? É isso, é sobre isso. Eu deixo essa palavra hoje ao teu coração, amém? Quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, que você já deixa a sua curtida aqui, deixa aí a tua curtida nessa oração. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos caminhar juntos em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a estar na oração hoje comigo às 18 horas. E aqueles que me acompanham, eu estou num tour, eu vou transmitir hoje o tour a partir das 19h30 aqui no meu canal. Se você puder assistir, assista. Inclusive amanhã o tour também, que eu terei pela manhã em Novo Hamburgo. Hoje vai ser em Caxias do Sul e amanhã vai ser em Novo Hamburgo. Gostaria que você acompanhasse. A palavra de ontem trouxe muita clareza para quem estava conosco e a palavra de hoje também vai ser uma bênção e amanhã também. Então convido você a nos acompanhar e não quebre esse propósito que nós estamos orando por provisão, tá? Nós vamos até amanhã, nós vamos estar firmes nesse propósito orando por provisão e na segunda-feira eu vou começar um propósito, 7 dias pela justiça divina. 7 dias pela justiça divina. Você que tem sofrido injustiças, nós vamos entrar num propósito segunda-feira de 7 dias, orando pela justiça divina. Eu creio na justiça de Deus, na justiça total de Deus. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Justiça total de Deus. Eu creio nisso. Amém? Compartilhe agora, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Eu quero liberar uma palavra para a Cecília, que está aí me ouvindo. Deus te visita agora, Cecília, e o Senhor vai tirar de você, sabe, uma sobrecarga. Eu vi você cansada, eu vi você carregando muita coisa, mas o Senhor está te dando alívio, Cecília, em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra sobre uma pessoa de sobrenome Pavan. Tem uma pessoa de sobrenome Pavan que está me escutando ou ligada a alguém próximo de vocês, de sobrenome Pavan. Deus visita nesse momento. Deus visita nesse momento. E eu vejo o Senhor tirando uma dor. O Senhor tirando uma dor. Amém? O Senhor tirando uma dor. Mas há outras ainda a serem retiradas. E o Senhor manda dizer para você, é tempo de você se render a Cristo, para que Ele tire essas dores que você sente. Eu não sei se são dores físicas
ou é outros tipos de dor, mas vai ter uma das dores que você não vai sentir mais. E isso vai ser um sinal de que Deus te tocou. Amém? De que Deus operou um milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Há uma pessoa também que está me ouvindo de Criciúma. Essa pessoa está me ouvindo nesse momento. E o Senhor me disse, a justiça do Senhor está se levantando em teu favor. E como sinal disso, agora, na próxima semana, você verá uma movimentação de algo que estava parado. Você verá isso em teu favor, em nome de Jesus. Amém? Eu também quero liberar a palavra para a Cíntia. Cíntia, o Senhor vai te dar mais discernimento para que você se conecte a pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. Deus conhece teu coração. Deus conhece teu coração. Mas Deus também vai lhe ajudar a ir às pessoas certas, porque você tem se conectado com gente errada. Amém? Deus vai te ajudar nesse processo que você está enfrentando agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe. E olha só a minha grande novidade, Café com Jesus Kids. Olha que lindo, né? Só para mostrar para você, olha aqui, ó. Aqui tem a historinha para criança, né? E quando vira a página, deixa eu mostrar aqui, aí tem o desenho para a criança pintar, né? São muitos desenhos, no final tem algumas brincadeiras para as crianças e todo esse Café com Jesus Kids aqui, todo esse Café com Jesus Kids vai trazer vida, vai trazer ensino, sabe? Vai ajudar não só a criança a se divertir, mas também vai ajudar a criança a conhecer mais sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz, ensina o jovem no caminho que ele deve andar e mesmo quando velho ele não se desviará. E a gente está mandando também esse kit de canetinha para as crianças que adquirirem o Café com Jesus, para elas poderem pintar, né, o Café com Jesus Kids. A minha oração é que Deus abençoe muito as crianças. Esse é um projeto que o Senhor me deu evangelístico e é por propósito. Eu fiz esse livro aqui por propósito, creio que Deus vai abençoar muito as crianças. Você pode adquirir lá no meu site, www.vinicius17.com.br. E você que é avó, né, que tem netos, vá lá, adquira para dar de presente para o seu neto, dar de presente para os seus filhos. Amém? Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Ontem as crianças vinham até mim no culto e foi maravilhoso, foi algo incrível que aconteceu. As crianças já lendo no final, foi algo maravilhoso. Salmos 91, quero declarar agora o Salmo 91. Espero que você já tenha compartilhado essa oração. Amém? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar agora. Senhor Deus e Pai, Tu és Deus provedor na nossa vida. E nós oramos por provisões especiais. Meu Deus, Tu és o Deus que não deixa faltar nada. Tu és o Deus que provê. Tu és o Deus que faz milagres. Tu és o Deus que dá direção e que tira aquele que está sem saída. O Senhor tira ele dessa rota da impossibilidade e o coloca em um lugar de prosperidade, em um lugar de milagres, em um lugar de livramentos. Pai, em nome de Jesus eu oro por todo aquele, Pai, que está com dívidas, por todo aquele que está passando por problemas que não está conseguindo resolver, que o Senhor abra um caminho,
que o Senhor livre essa pessoa de todo mal. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor também traga multiplicação na vida dessa pessoa, Senhor. Essa pessoa que recebeu oportunidades, essa pessoa que recebeu recursos, coloca a tua mão sobre a vida dela e livra ela do mal. Senhor, que a tua mão de poder seja sobre essa pessoa. Guarde ela, guarde sua casa, guarde sua família, seus negócios, seus projetos e seus sonhos. Em o nome de Jesus, oro também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Jesus, tu és cura. Nós cremos que tu cura e por isso declaramos saúde. Dizemos a todo câncer, dizemos a toda infecção, inflamação, dores e todo tipo de problema, Pai, que renda-se no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por pessoas também que tiveram problemas e ficaram com sequelas. Oramos pela restauração total e completa. Meu Deus, Tu és um Deus que tem um poder criativo, um poder de maravilhas. Por isso oramos pela restauração completa da saúde física e emocional dessa pessoa. Leva embora, Pai, a ansiedade, leva embora a angústia, leva embora as dores e traga, Pai, um tempo novo sobre a vida dos Teus filhos e filhas. Tira, Pai, o cansaço deles, tira a prostração, tira o peso e toda a opressão espiritual. Toda pessoa que está combatendo espiritualmente ou que está tendo pensamentos ruins, que ela seja livre agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, que ela seja liberta, que a mão do Senhor seja sobre ela. Guarda a sua casa, guarda a sua família, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar, Pai. Eu profetizo providência sobrenatural, abundante, recalcada, sacudida, transbordante sobre a vida dela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar. Eu vou aguardar vocês às 18 horas hoje aqui na oração. Amém, eu vou aguardar. E depois no tour profético à noite também, porque eu vou liberar uma palavra forte hoje à noite. Deus abençoe a todos e até mais.